Olá pessoal, tudo bem? Voltando aos estudos do provimento 149 para o ENAC, o Código Nacional de Normas, do CNJ. Então vamos voltar aos estudos após uma pausa indesejada. Continuando aqui no livro 3, né, que trata do acervo das serventias, e vamos agora para o título 2, que fala da conservação de documentos. Tem apenas um artigo que fala do prazo, né, da tabela de temporalidade, os cartórios de notas, enfim, todos os cartórios, eles devem adotar a tabela de temporalidade de documentos na forma indicada no provimento 50 do CNJ. Então vamos abrir aqui o provimento rapidamente, apenas para conhecer, né, essa tabela. Então aqui temos a tabela com os documentos e qual deve ser o prazo de guarda, né? Então muitos deles são de guarda permanente, outros são de 1 ano. Por exemplo, a declaração de óbito, que é a ADO, e a DNV também, né? Deve ser guardado por apenas 1 ano. E aí tem outros itens aqui. Temos 20 anos para os avisos da Corregedoria sobre indisponibilidade de bens e etc. Certidões de baixas de protesto, 10 anos e assim por diante. Não vamos perder muito tempo com isso, apenas conhecer a tabela já é o suficiente. Acho muito difícil que venham a cobrar alguma coisa específica, algum prazo específico dessa tabela. Aí o título 3, né, vai tratar do extravio ou danificação do acervo. Capítulo 1, procedimento. Seção 1, disposições gerais. Então, artigo 197, o extravio ou danificação que impeça a leitura e o uso no todo ou em parte de qualquer livro do serviço extrajudicial de notas e de registro deverá ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor, assim considerado aquele definido na órbita estadual e do DF como competente para fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, e à Corregedoria Geral da Justiça. Tá? Então temos aqui a primeira informação importante, que todo extravio, danificação que impeça a leitura de algum livro, né, seja de notas ou de registro, ele deve ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor, que é, né, o juiz corregedor permanente em alguns estados, outros estados tem outra nomenclatura, juiz diretor do foro e assim por diante. Então, esse é o juiz que deve ser comunicado, bem como a Corregedoria Geral de Justiça. O artigo 198 é meio que um balaio de gato aqui que eles fizeram nessa parte aqui, que eles acabam misturando todos os serviços aqui, mas o artigo 198 é aplicável ao registro de imóveis. Ele fala que é vedada a abertura de nova matrícula para imóvel tendo como base apenas certidão de matrícula, de transcrição ou de inscrição, expedida pela mesma unidade do serviço extrajudicial de registro de imóveis, em que a nova matrícula será aberta, sem que se promova a prévia conferência da existência e do inteiro teor da precedente matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio. Então traz aqui essa vedação, né, impossibilitando a abertura de matrícula com base apenas em uma certidão, né, do mesmo registro de imóveis. Portanto, temos aqui essa disposição, que não nos diz muita coisa, na verdade. Parágrafo único. Em se tratando de registro anterior de imóvel efetuado em outra circunscrição, aplicar-se-á para abertura de matrícula o disposto no artigo 229 e 230 da Lei 6.015 de 73, com o arquivamento da respectiva certidão atualizada daquele registro. Então aqui está tratando das diferentes circunscrições do registro de imóveis. A título de exemplo, vamos fazer um desenho aqui. Vai ficar meio tosco, mas é o que eu tenho no momento. Então vamos lá. Aqui tá, vamos imaginar que aqui é o primeiro registro de imóveis, né? E aqui de determinada cidade. E aqui é a circunscrição desse registro de imóveis. Vou tentar colocar maior aqui. É isso aí. Então aqui temos a circunscrição, né? Temos apenas um registro de imóveis para essa determinada localidade, pode ser um município, pode ser vários municípios. E aí, digamos que venha a se expandir essa cidade ou essa região, e aí seja criado um novo serviço de registro de imóveis. Então aqui é o segundo RI, certo? Então que era um registro de imóveis para toda essa área, agora viraram 2 registros de imóveis. Então, para abertura
da matrícula aqui no segundo RI, dos imóveis que ficaram aqui nessa circunscrição, vai ser necessária a apresentação da certidão da matrícula expedida aqui pelo primeiro RI. Então, perceba que o primeiro RI já não é mais competente para efetuar atos de registro, né, na matrícula, mas ele vai ser competente para emitir essa certidão, então, que vai ser levada até o segundo registro de imóveis e lá sim será aberta a matrícula, né, com o número corrente, tudo certinho. Então vai comunicar, né, o segundo RI vai comunicar ao primeiro para encerrar a matrícula originária. É basicamente isso que está tratando aqui o parágrafo único do artigo 198. O artigo 199 é vedada a abertura pelo oficial de registro de imóveis no livro 2, registro geral de matrículas para imóveis distintos, com o uso do mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra do alfabeto. Exemplo, matrícula 1, matrícula 1A, matrícula 1B, etc. É vedada a prática no livro 3, registro auxiliar do serviço de registro de imóveis de ato que não lhe for atribuído por lei. Então, nós temos aqui num artigo, né, duas disposições, que eu entendo como sendo uma falha de redação, porque poderia muito bem ser um parágrafo nessa parte final. Mas, enfim, vamos separar então em duas partes essa explicação. Primeiro está dizendo que é vedada a abertura, né, de matrículas com o mesmo número de ordem, e aí, mesmo que tenha uma letra, né, distintiva, A, B, C e tal, que podia ser comum em algumas regiões, né, no tocante aos loteamentos, incorporações e tal, em que, como tem uma matrícula mãe e ela gera matrículas filhas, por assim dizer, né, podia se usar aí de alguma forma o mesmo número, mas essa forma não é permitida, tá? E a segunda parte do artigo fala que é vedada a prática no livro 3, que é o registro auxiliar do RI, de ato que não for atribuído por lei. Então, todos os atos do livro 3 estão previstos na lei 6.015 de 73, portanto, basicamente está dizendo que seria um rol fechado, então, de atos a serem registrados nesse livro. Parágrafo único. O oficial de registro de imóveis que mantiver em sua serventia matrículas para imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra do alfabeto, observará o disposto no artigo 338. E o que fala esse artigo 338? Se houver matrículas com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra ou de número, as matrículas mais recentes deverão ser encerradas ex officio, e para cada imóvel será aberta uma nova, com a data atual, numeração corrente e com remissões recíprocas. Então essa é a solução aqui para o caso do oficial verificar a existência de mais de uma matrícula com o mesmo número, né? As mais recentes devem ser encerradas e para cada imóvel deve ser aberta uma nova com a numeração corrente, a data atual e fazer as remissões recíprocas. O artigo 200 é vedada a expedição de nova certidão de inteiro teor ou de parte de registro do imóvel, transcrição, inscrição, matrícula e averbação, tendo como única fonte de consulta anterior certidão expedida por unidade do serviço extrajudicial. Então, novamente, traz aqui essa impossibilidade aí de expedir, né, nova certidão de inteiro teor com base apenas em uma certidão. O artigo 201, sendo impossível a verificação da correspondência entre o teor da certidão já expedida e a respectiva matrícula, transcrição ou inscrição mediante consulta do livro em que contido o ato de que essa certidão foi extraída, por encontrar-se o livro encadernado ou escriturado por meio de fichas, no todo ou em parte, extraviado ou deteriorado de forma a impedir sua leitura, deverá o oficial da unidade do registro de imóveis em que é expedida a certidão para a realização de novos registros e novas averbações e para a expedição de novas certidões promover a prévia restauração da matrícula, transcrição ou inscrição mediante autorização do juiz corregedor permanente. Então perceba aqui a necessidade da realização do procedimento de restauração daquela matrícula, transcrição e inscrição, e vai ser necessário aí a autorização do juiz corregedor permanente para essas situações.
tá? Então, veja que aqui o livro está extraviado e tal, né? Então é impossível verificar a correspondência do teor da certidão com a respectiva matrícula. Então deve-se proceder à restauração com competente autorização. Artigo 202. A autorização para a restauração de livro do serviço extrajudicial de notas e de registro extraviado ou danificado deverá ser solicitado ao juiz corregedor a quem se comunicou o extravio ou danificação pelo oficial de registro ou tabelião competente para a restauração e poderá ser requerida pelos demais interessados. Então aqui volta a tratar de todos os serviços, né? Sai apenas do registro de imóveis, volta a tratar de todos os serviços de notas e registros. Então a restauração do livro, seja de notas ou de registro, deve ser solicitada ao mesmo juiz corregedor que foi informado, né, que o livro foi danificado, extraviado. E também existe uma questão de legitimidade aqui, né? Então, demais interessados também poderão fazer a solicitação perante o juiz corregedor. Lembrando que é uma decisão administrativa nesse caso. Parágrafo único. A restauração poderá ter por objeto o todo ou parte do livro que se encontrava extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial específico. Então, muitas vezes, né, terá, especialmente os demais interessados aqui, a pessoa interessada, ela está interessada no registro dela, né? No registro que ela tem algum interesse. Então, ela pode solicitar não a restauração do livro todo, mas a restauração de um determinado assento. Artigo 203. Uma vez autorizada pelo juiz corregedor competente, se for possível à vista dos elementos constantes dos índices, dos arquivos das unidades do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro e dos traslados, das certidões e de outros documentos apresentados pelo oficial de registro ou pelo tabelião e pelos demais interessados, a restauração do livro extraviado ou danificado ou de registro ou ato notarial será efetuada desde logo pelo oficial de registro ou pelo tabelião. Então veja que é necessário aguardar a autorização do juiz, mas quando for possível a restauração com base nos elementos do índice, dos arquivos das unidades, de eventuais traslados que tenham sido expedidos e eventuais certidões, né? Tudo isso poderá ser levado em conta aqui para que seja feita a restauração o quanto antes, muito rapidamente nesses casos. Artigo 204. Para a instrução do procedimento de autorização de restauração, poderá o juiz corregedor competente requisitar de oficial de registro e de tabelião de notas novas certidões e cópias de livros, assim como cópias de outros documentos arquivados na serventia. Então, nesse caso aqui, uma necessidade de instrução do procedimento, né? Que não é o caso aqui em cima, em que o registrador e o tabelião ele tem a segurança, né, com base nos documentos constantes já da serventia. Artigo 205. A restauração do assento no registro civil, a que se refere o artigo 109, seus parágrafos da Lei 6.015, poderá ser requerida perante o juízo do foro do domicílio da pessoa legitimada para pleiteá-la, e será processada na forma prevista na referida lei, nas normas editadas pela Corregedoria Geral da Justiça do ente federativo em que formulado e processado o requerimento. Dispensado cumpra-se do juiz corregedor, a que estiver subordinado o registro civil das pessoas naturais em que lavrado o assento a ser restaurado, quando se tratar de jurisdição diversa, desde que seja possível a verificação de sua autenticidade. Então, coloquei aqui uma pequena anotação, norma processual civil, né? Que parece se tratar aqui de uma norma de processo civil aqui dentro do provimento 149. Então, veja que aqui já não está mais tratando do registro de imóveis, e sim do registro civil das pessoas naturais. Então, basicamente está possibilitando a pessoa interessada fazer aí o procedimento, né? Propor esse procedimento de restauração no seu domicílio, né, no foro do seu domicílio. E aí vai ser encaminhado depois, né, que tenha sido deferido para o registro civil competente. E até dispensa aí o cumpra-se do juiz corregedor, né.
desde que seja possível verificar a autenticidade deste documento. Então, uma questão aqui de competência, digamos assim, por isso que chama a atenção aqui como uma norma processual civil. Agora vamos entrar na seção 2, da restauração e suprimento diretamente perante o registro civil de pessoas naturais. Subseção 1 das disposições gerais. Aí aqui sim, né, uma situação específica do registro civil das pessoas naturais, nosso RCPN. Artigo 205-A. Sem prejuízo da aplicação subsidiária do disposto na seção 1 deste capítulo, aplica-se à restauração e ao suprimento de atos e livros no registro civil das pessoas naturais o disposto nessa seção. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa seção, considera-se 1. Atos do registro civil, registros, averbações e anotações. 2. Restauração, procedimento previsto para regularização de casos em que, por conta de extravio ou danificação total ou parcial de folhas do livro do registro civil das pessoas naturais, tenham se tornado inviáveis a leitura do ato e a respectiva emissão de certidão. E também temos o suprimento, no item 3, procedimento previsto para suprir a. Dados que não foram inseridos no ato do registro civil, quando de sua lavratura, apesar de obrigatórios ou recomendáveis. Esse é o suprimento parcial do ato. E B, ato cuja lavratura no livro competente não se consumou, apesar de ter sido objeto de certidão entregue a terceiros. Suprimento total do ato. Então já temos alguns conceitos interessantes para trabalhar. Conceito de atos de registro civil, todo registro, averbação e anotação. A restauração, que serve para basicamente restaurar, né, após um extravio ou danificação total ou parcial do livro. E temos o suprimento, que o suprimento é diferente, ele visa suprir parcialmente um ato, né, porque alguma informação não constou daquele ato. Então veja que é diferente da restauração, porque aqui não houve um extravio ou danificação. Ou então o suprimento total, que é quando o ato ele não foi lavrado, né? Apesar de ter sido objeto de certidão entregue a terceiros. Isso aí é até, de certa forma, comum, né? Embora não devesse ser, mas no passado, né, às vezes se reservava determinada folha para ser feito o registro, e como a certidão era datilografada na hora, para a pessoa não ficar guardando toda a lavratura do registro, os oficiais, então, eles emitiam a certidão, né, datilografavam tudo e deixavam o registro para depois, e o depois acabava não chegando nunca. E aí existem situações não muito raras, né, em que não há o registro no livro. E aí é o caso de ser feito o suprimento total do ato. O parágrafo 2º, não sendo cabíveis os procedimentos administrativos de que tratam as subseções deste capítulo, a restauração ou o suprimento deverá ocorrer mediante requerimento direto ao juiz corregedor permanente na forma da seção 1 deste capítulo. Parágrafo 3º, aplicam-se à restauração e ao suprimento as regras de transporte previstas no artigo 109, parágrafo 6º da Lei de Registros Públicos, que fala basicamente que as certificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias ou, quando for o caso, com a transladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento com as remissões à margem do registro original. Então, aqui, especialmente quando não tem espaço, né? Então, faz aí esse transporte. Parágrafo 4º, após o suprimento ou restauração administrativos, o registrador deverá cientificar o fato ao juiz corregedor local, que, a seu turno, dará ciência ao Ministério Público. Então veja que aqui a restauração administrativa, né, o suprimento, se dá de forma administrativa, né, e o juiz ele deve ser cientificado, né, e o Ministério Público será cientificado pelo juiz. Mas veja que não é necessário aqui a priori, né, nesses casos de suprimento administrativo e restauração administrativa, a autorização do juiz. Tá? O artigo 205b, enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos estados do DF, o valor dos emolumentos para os procedimentos de restauração ou suprimento será o correspondente ao procedimento de retificação administrativa
ou, em caso de inexistência desta previsão específica em legislação estadual, de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento. Então, questão meramente emolumentar aqui, embora o parágrafo único venha em boa hora nos dizer que, nos casos em que a restauração ou suprimento decorra de fato imputável ao oficial, não será devido pagamento de emolumentos. Naturalmente, se a pessoa não tem culpa, né, daquela situação, não tem como ser penalizada com o pagamento de emolumentos. E aqui, né, eu anotei que deve ser lido em sentido amplo. Então, tanto titulares anteriores como interinos, eventualmente escreventes, né, qualquer erro que tenha, seja atribuído ao serviço de forma ampla, não vai poder ser cobrado pelo atual titular. Subseção 2 da restauração administrativa perante o registro civil das pessoas naturais. Artigo 205-C poderá ser objeto de restauração administrativa, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente, qualquer ato lançado nos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, quando constatados o extravio ou a danificação total ou parcial da folha do livro, desde que haja prova documental suficiente e inequívoca para a restauração, ressalvada a hipótese de o objeto ser assento de óbito. Porque no caso do óbito, exige-se a autorização do juiz corregedor. A gente vai ver mais para frente. Então, essa é a restauração administrativa, né? Ela não exige aqui a autorização prévia do juiz corregedor permanente, mas deve haver uma prova documental suficiente para que seja feita essa restauração. Parágrafo único. Entre outras hipóteses, este artigo abrange as de desaparecimento de folha ou de algum dado ou assinatura na folha. Artigo 205-D. O requerimento para restauração administrativo deverá ser apresentado ao oficial do registro civil do lugar onde o registro originário deveria estar lavrado. Então, aqui uma regra de competência, né? Parágrafo 1º. O requerimento deverá conter pedido específico para restauração do registro e poderá ser formalizado. Quais são as formas de formalizar, então, o requerimento? Por escrito, mediante requerimento com firma reconhecida ou firma lançada na presença do oficial, ou verbalmente perante o próprio oficial, hipótese em que este reduzirá o requerimento a termo. Então, pode ser apenas verbal, mas será reduzida a termo. Também pode ser feito de forma eletrônica, né? Eletronicamente, portanto, perante o sistema eletrônico mantido pelo Operador Nacional do RCPN, com as assinaturas eletrônicas que compõem a lista de serviços eletrônicos confiáveis do Registro Civil. Parágrafo 2º vai tratar da legitimidade. A legitimidade para formular o requerimento de que trata este artigo é exclusivamente do próprio registrado, por si, por seu representante legal ou por procurador com poderes específicos. 2. Em caso de óbito do registrado, de pessoa que demonstre legítimo interesse comprovado documentalmente, presumido este nas hipóteses de prova da existência com o registrado ao tempo da morte de a. Vínculo conjugal ou convivencial, b. Parentesco na linha reta, C. Parentesco na linha colateral até o 4º grau. E 3. Do próprio oficial nos casos em que a restauração possa ser realizada a partir de documentação arquivada na própria serventia. Então veja que até o próprio oficial, né, é pessoa legitimada para realizar a restauração do assento. Então o próprio registrado, né, é a pessoa que tem o legítimo interesse em realizar essa restauração. Agora, se ele tiver falecido, a pessoa vai ter que demonstrar o seu interesse de forma documental, sendo que o vínculo conjugal, convivencial ou parentesco, seja em linha reta ou seja colateral até o 4º grau, já supra essa situação. Parágrafo 3º. À vista de provas documentais suficientes para obtenção com segurança dos dados necessários à restauração, o requerimento deverá ser instruído com documentos oficiais emitidos por autoridade pública e que tenham sido gerados com base no ato objeto da restauração, tais como certidão, original ou cópia legível do registro civil anterior,
carteira de identidade profissional, carteira nacional de habilitação, título de eleitor, declaração de nascido vivo, certificado de reservista. Então aqui traz alguns meios de prova, né? Podemos chamar assim, para que possa ser feito essa restauração, tá? Todos esses documentos aqui trazem alguma informação que poderá ser utilizada. Então, documentos oficiais. Parágrafo 4º, em caso de inviabilidade de apresentação de qualquer dos documentos do parágrafo 3º, o requerente deverá justificar essa inviabilidade e apresentar outras provas que permitam, por segurança, a obtenção dos dados necessários à restauração. Então, justifica aí por que não pode ser apresentado um ou outro documento. Parágrafo 5º, é competente para o protocolo do requerimento e o atesto de que trata a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, qualquer oficial de registro civil de pessoas naturais, observado, se for o caso, o dever de encaminhamento do requerimento ao oficial competente, após prévia qualificação preliminar do requerimento na forma do artigo 231-A deste Código. Então, aquela possibilidade que a gente já conhece, né, de que outro oficial de registro civil receba ali o requerimento, faça a qualificação preliminar e depois encaminhe pelo e-protocolo, pela CRC, para o oficial que tem competência para realizar aquela restauração. Parágrafo 6º, é facultado o processamento do pedido pelo sistema eletrônico por meio do operador nacional. Artigo 205-E. O oficial receberá o requerimento e decidirá sucinta e fundamentadamente em até 10 dias úteis, mediante 1. A prática do ato de restauração, no caso de acolhimento do requerimento, e 2. Nota explicativa a ser entregue ao interessado, no caso de rejeição do requerimento. Então veja que temos um prazo em dias úteis aqui, o oficial deve fundamentar de forma sucinta ali, né, a sua decisão e não apenas expedir essa decisão, como também praticar o ato, caso a decisão seja no sentido de acolhimento do requerimento, ou então, né, de expedir a nota devolutiva, caso a decisão dele seja no sentido de rejeitar o requerimento. Tá? Então, o oficial registrador tem esse prazo de 10 dias úteis para realizar essa análise e a expedição do documento respectivo. Documento ou ato, né? Parágrafo 1º, na hipótese do inciso 2, será assegurado ao requerente o direito, no prazo do artigo 198, a apresentar provas adicionais ou requerer a suscitação de dúvida, fato que deverá estar consignado na nota explicativa. Esse prazo que é de 15 dias, né, o prazo da suscitação de dúvida, ou então apresentar provas adicionais, né, tudo isso deve constar na nota explicativa, que seria uma nota devolutiva. Parágrafo 2º, a rejeição do requerimento ocorrerá quando o oficial entender ser insuficiente a prova documental, suspeitar de falsidade ou reputar inconsistentes as informações prestadas. Então aqui, né, todas as situações que vão acarretar na rejeição do pedido. Vamos ver se consigo fazer um desenho aqui. Né? Então a nota explicativa aqui, né, vai ser feita toda vez que o oficial entender então que a prova documental foi insuficiente, ou então o oficial suspeitar de falsidade, ou reputar inconsistentes as informações prestadas. Parágrafo 3º, na hipótese de acolhimento do requerimento, ainda que após o julgamento de eventual dúvida registral, as provas documentais ou aquelas que possam ser reduzidas a termo serão posteriormente arquivadas em meio físico ou digital na serventia extrajudicial competente para o ato. Né? Então as provas ficam arquivadas. Parágrafo 4º, antes de decidir quando a restauração decorrer do extravio de folhas de livro, o oficial deverá proceder à consulta na Central de Informações de Registro Civil, CRC, para certificar-se quanto à inexistência de duplicidade do ato a ser restaurado. Né? Então deve tomar todo cuidado aqui com relação, né, à possibilidade de já ter sido feito esse registro em outro cartório, né? Então evitando aqui a duplicidade do ato.
Artigo 205-F, no caso de o objeto da restauração administrativa ser o assento de óbito, o oficial só poderá realizar o registro após prévia autorização específica do juiz competente para eventual dúvida registral. Então, o assento de óbito, como vimos, né, ele é um pouco mais complexo, né, devido à ampla gama de golpes e, enfim, situações indesejáveis, né, com relação ao registro de óbito. Então, exige-se aqui a autorização específica do juiz competente. Parágrafo único. Como prova documental necessária à obtenção com segurança dos dados necessários à restauração do assento de óbito, é indispensável, na hipótese do caput deste artigo, a apresentação de certidão de óbito e de declaração de óbito, ainda que em cópia, desde que legível, sem prejuízo de outras provas. Então, exigindo aqui a apresentação da certidão de óbito ou e também a declaração de óbito para que o juiz possa autorizar aqui a restauração administrativa. Então, nos casos em que não for possível obter essa documentação, aí vai ser necessário um procedimento judicial, me parece aqui. Artigo 205-G. Se houver dados a serem retificados em relação ao registro originário, na forma do artigo 110 da Lei 6.015, é permitido cumular no requerimento inicial o pedido de retificação com prova documental suficiente. Então, o artigo 110 traz as hipóteses de correção ex officio, né, pelo registrador. Então, se tiver dados a serem retificados em relação a esses registros originais, é permitido cumular o pedido de retificação com prova documental suficiente. E na hipótese do caput desse artigo, os atos de retificação serão praticados após realizada a restauração. O artigo 205-H, restauração administrativa, será feita no livro corrente com remissões recíprocas, no registro original e no restaurado, se existente. Então, informação importante, né? A restauração administrativa ela deve ser feita no livro corrente e não no livro em que constava originalmente, né, essa informação. O parágrafo 1º, quando possível, o assento restaurado, embora seja lançado no livro corrente, deve possuir o mesmo número de ordem do registro original e o mesmo número de matrícula, em razão da unicidade e imutabilidade do número de matrícula. Essa situação aqui gera um pouco de estranheza, pelo menos da minha parte. Porque como é que vai manter o número de matrícula originário se agora está no livro corrente? Então, digamos que esteja sendo feita a restauração de um registro do livro 1, só que o livro corrente é o livro 20. Então, vai ser outra matrícula, né? Consequentemente. Então, nesse caso aí, não seria possível possuir a mesma matrícula, até porque a folha também vai ser outra e etc, né? Então, eu achei meio estranho essa parte aqui, mas para fins de prova, né, sempre que possível, então deve respeitar isso aqui. Parágrafo 2º, quando não for possível o aproveitamento da numeração na forma do parágrafo 1º, deverá constar na certidão, no campo observação, a menção de que se trata de restauração administrativa, com menção dos dados do registro ordinário, livro, folha e termo, se houver. Isso é para garantir, né, que a pessoa não tenha dificuldades na hora de utilizar essa certidão, né? Ah, mas não era o livro 1, folha 200? Como é que agora está no livro 20, folha 170? Entendeu? Então, aqui na observação vai constar as informações do registro originário. Subseção 3, do suprimento administrativo perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, é a última subseção. Artigo 205-I, poderá ser objeto de suprimento administrativo, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente, qualquer ato lançado nos livros do RCPN, desde que haja prova documental suficiente para realizar o suprimento total ou parcial. Então, aqui já estamos falando do suprimento, né? Já falamos da restauração e agora o suprimento também sem autorização do juiz corregedor, sem necessidade. Parágrafo único. No caso de insuficiência da prova documental para a realização de suprimento total de assento de nascimento, o oficial, em nome do princípio da fungibilidade, receberá o requerimento com o pedido de registro tardio de nascimento,
e observará as regras pertinentes. Né? Então, nesse caso aqui, suprimento total do ato. Né? Então, não foi feito o registro, né, à época, e foi emitida a certidão. Mas digamos que não tenha mais essa certidão. E aí, como é que resolve? Aí, né, o provimento autoriza, então, em nome do princípio da fungibilidade, que o oficial receba o requerimento como pedido de registro tardio de nascimento. E aí vai verificar as normas do registro tardio lá no artigo 480 e seguintes. Artigo 205J, aplicam-se ao suprimento todas as regras da restauração, no que couber. Então, todas as regras que a gente já viu lá em cima aplicam-se ao suprimento. Artigo 205K. À vista de provas documentais suficientes para obtenção com segurança dos dados necessários ao suprimento, o requerimento será instruído com a certidão original ou cópia legível do ato objeto do suprimento, e se houver outras provas inequívocas. Novamente aqui tratando das provas. Parágrafo 1º. O oficial deverá 1. Constatar se há realmente no livro termo e folhas indicados a lacuna apontada no requerimento. 2. No caso de suprimento total, consultar a CRC para certificar-se quanto à inexistência de duplicidade do ato a ser suprido. Né? Porque pode ocorrer aí que a certidão saiu com determinada folha do livro e o registro foi feito em outra folha. Então, para evitar a duplicidade do registro, né, verifica-se então no CRC, porque na CRC, em tese, é para constar todos os registros, né, que tenham sido realizados. Então, dá uma verificada antes para não correr esse risco. Parágrafo 2º. Se o requerente não dispuser da certidão do ato objeto do suprimento, observar-se-á o disposto no artigo 205-D, parágrafo 4º deste Código, que basicamente é apresentar outras provas que permitam, por segurança, a obtenção dos dados necessários à restauração. O artigo 205-L, o suprimento parcial será realizado na mesma folha do ato suprido mediante preenchimento nas áreas devidas, se possível. Exigido, porém, em qualquer caso, que tudo seja descrito em ato de averbação. Aqui também me gera uma certa estranheza. E eu já vou explicar por quê. Então aqui nós temos uma folha de um livro, né? Um livro de nascimento, tá? Aí, digamos que, vamos imaginar aqui que tenham todos os dados e tal, tá? Mas não tem, por exemplo, aqui o sexo da criança, né? Então, pelo que está constando aqui no artigo 205L, bastaria então colocar aqui o sexo da criança, né? Masculino, por exemplo. E aí faz a verbação aqui do ladinho, né? Na coluna da direita aqui, a verbação dizendo então que o sexo da criança, sexo da criança é masculino, tá? Então basicamente está alterando, né, a verdade do registro, né, a época em que ele foi feito. Então acho isso um pouco problemático. Para mim bastaria aqui a verbação, tá? Bastaria a verbação, mas não é assim que o provimento colocou. Então, né, o suprimento parcial ele sempre vai ser feito aí mediante sempre não, é sempre possível mediante o preenchimento nas áreas devidas e também descrito no ato de averbação. O ato de averbação ele vai ser obrigatório, tá? Então sempre vai ser necessário realizá-lo. Mas a questão de escrever ali nos campos em branco ali, aí vai ser apenas quando for possível, né? Porque nem sempre vai ser possível fazer isso. Parágrafo único. Na hipótese de inviabilidade de realização do disposto no caput por qualquer motivo, como danificação da folha, extravio da folha, qualquer outra impossibilidade, o suprimento será realizado mediante reprodução do ato objeto de suprimento no livro corrente, com averbações recíprocas e preservação dos mesmos números de assento de matrícula, observado que couber disposto na restauração administrativa. Mesma coisa que a gente já falou lá atrás para restauração, né? Então, gera também uma estranheza aqui, né? A possibilidade de usar a mesma matrícula, né? Mesmo estando no livro corrente. Se alguém tiver alguma observação no tocante a essa situação, por favor, comente embaixo para a gente aprender juntos
o que o CNJ pensou aqui quando colocou essa possibilidade. Então, sobre restauração e suprimento administrativo era isso, né? Acabou ficando um pouco longal, espero que tenham gostado. Voltando a estudar agora com afinco, falta um pouco mais de um mês aí para a prova, então vamos até o fim juntos aí para ser aprovados no ENAC. Valeu, pessoal, até a próxima, deixe seu comentário, se possível, curta o vídeo para dar aquele apoio. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima, deixe seu comentário, se possível, curta o vídeo para dar aquele apoio. Valeu e até a próxima.